Nikon D750. Vamos falar um pouco sobre essa câmera aqui no vídeo de hoje. Salve, salve galera, Jonato Figueiredo aqui na área. O vídeo de hoje é para falar sobre a Nikon D750, uma das câmeras da linha full frame da Nikon. Vou estar falando um pouco sobre os aspectos técnicos, sobre as qualidades desse produto e se realmente vale a pena adquirir em 2023. Mas antes da gente partir para o conteúdo, eu lhe convido a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Peço encarecidamente que você dê aquele slap no like para ajudar a gente e agora sim, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Essa é a Nikon D750, uma das câmeras full frame da linha Nikon, como eu já disse, e ela é considerada por muitos uma das melhores câmeras já construídas dentro da linha full frame. E hoje a gente vai ver melhor quais são as funções, quais são os recursos e se realmente vale a pena ter esse equipamento aí no seu setup de fotografia. Vou começar falando sobre as especificações desse equipamento. Como eu já disse, ela é uma câmera full frame. Então ela possui um sensor de 35mm, um sensor grande. Ela possui um ISO que vai de 100 a 12.000 e expansível até 51.200. Ela possui recursos como GPS, Wi-Fi. Ela tem um processador de imagem Xpeed 4, que é um dos mais modernos da marca, o que capacita essa câmera aqui a uma boa velocidade de processamento e, consequentemente, de desempenho ali no momento dos seus trabalhos. Essa câmera também conta com um sistema de 51 pontos de foco que quase todas as câmeras da linha full frame e algumas câmeras da linha APS-C possuem. Essa câmera consegue fazer até 6 disparos por segundo no modo Continuo High, então é uma câmera muito rápida e por esse motivo ela é escolhida por muitos profissionais para diversos fins, pessoal. Evento, fotografia de esporte, fotografia de ensaio, estúdio. Então essa câmera ela vai ser um pau para toda a obra e eu tenho certeza que ela vai te atender bem sim em quase todas as situações. Ela pesa cerca de 750 gramas. Ela é relativamente leve em comparação, por exemplo, com a Nikon D700. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa câmera, inclusive ela é a irmã mais velha dessa aqui. Ela substituiu a D700 na linha full frame. Então, comparada à D700, ela é bastante leve, tá? A D700 pesa quase 1 kg só o corpo. Então, no quesito ergonomia, é bem mais confortável. Como todas as câmeras da linha full frame, ela conta com um motor de foco, certo? E você tem essa chavinha aqui no corpo da câmera e você consegue alternar entre os modos de foco automático e foco manual, respectivamente. Eu já falei disso no vídeo da D700, tá? O motor de foco é um recurso muito importante numa câmera. Por quê? Porque você economiza com objetivos, tá? Normalmente lentes que possuem um motor de foco no corpo, elas tendem a ser um pouco mais caras. Então, com o motor de foco no próprio corpo da câmera, você consegue comprar lentes que não possuem um motor de foco no corpo da lente. Então, essas lentes elas tendem a ser um pouco mais baratas e, consequentemente, você vai ter uma economia com esse recurso. Essa câmera aqui possui uma velocidade de obturador que vai de 1/30 segundos, sendo a velocidade menor, e ela vai até 1/4000 de velocidade, sendo a velocidade de obturador, a velocidade de captura máxima. Essa câmera tem um negócio muito legal que é essa tela aqui, que é móvel, tá? Então você consegue movimentar o LCD da câmera e ele gira até mais ou menos aqui 90 graus. Isso aqui é muito útil, pessoal, em algumas situações de fotografia e também algumas situações de vídeo, por exemplo. Esse LCDzinho possui uma dimensão de 3.2 polegadas, se eu não me engano, tá? Essa a dimensão. E isso aqui é muito útil, como eu já disse, em várias situações da fotografia e também do vídeo. A tela possui uma resolução muito bacana, você tem cores vibrantes e você consegue visualizar a imagem com bastante detalhe. É uma das melhores telas que eu já vi em câmeras da Nikon. Vamos falar agora um pouco sobre a construção dessa câmera. Ela, como todas as câmeras da linha full frame, possui um corpo em magnésio, ou seja, esse corpo ele possui uma estrutura de metal,
com detalhes em plástico e borracha. Outra coisa que essa câmera tem, assim como as outras câmeras da linha, como a D600, D700, D800, D780, que substitui essa, é o famoso weather sealing, tá? O que é isso? Ela possui um corpo selado e esse corpo proporciona que a câmera tenha uma resistência em situações adversas, como por exemplo, respingos de chuva, tá? Partículas de poeira. Não estou dizendo que essa câmera é a prova d'água, por favor, não jogue a sua câmera na água, tá? Significa dizer que ela possui uma resistência, pessoal, tá? Ela vai ser resistente e você vai conseguir trabalhar de boa, consequentemente, em situações de climas adversos, tá? Com garoa, por exemplo, uma quantidade razoável de garoa, poeira, partículas. Então, esse corpo selado vai proteger os elementos internos da câmera e você não vai ter, consequentemente, aí, algum prejuízo com o seu equipamento quando você estiver trabalhando em situações adversas. Vou falar agora sobre os comandos da câmera. Essa câmera, assim como as câmeras da linha profissional, ela possui um layout de botões que facilita bastante a nossa vida. Por quê? Porque você não precisa ficar navegando em menu de câmera para conseguir acessar os comandos mais importantes ali durante os seus trabalhos. Então vamos lá, ela possui aqui o botão padrão de play, que você aperta e consegue visualizar os arquivos. Aqui do lado você tem um botãozinho da lixeira, para você excluir arquivos, obviamente. Aqui você tem o botão de menu, para você acessar o menu interno da câmera. O botão da chavinha, que serve para você visualizar aqui algum comando e serve também para você travar os arquivos. Você tem Zoom Mais. O botão de Zoom Mais é um atalho, por exemplo, para você selecionar a qualidade do arquivo que você está utilizando, seja do JPEG, seja RAW. Aí você tem o Zoom Menos. Aqui o Zoom Menos é um botão dedicado para o ISO. Você aperta aqui e você gira esse dial da parte traseira da câmera e você consegue alterar o número do ISO. Aqui abaixo do Zoom Menos você tem um botão de Info, que você consegue acessar algumas informações aqui do menu da câmera. Aqui em cima você tem o botão de AF On, tá? Esse botão aqui ele serve para fazer o foco, assim como o botão do obturador. Essa câmera ela possui dois dials, então você tem um dial na parte posterior. Esse dial da parte posterior ele serve para o controle do tempo de exposição ou velocidade de captura. E o dial da parte anterior, da parte da frente, vai servir para a abertura de diafragma, respectivamente. Aqui abaixo você tem esse jobzinho, que é o job que você movimenta os pontos de foco da câmera. Essa trava aqui, pessoal, ela serve para travar, obviamente, o ponto de foco. Se você voltar ela aqui para esse L, o ponto ele vai ficar travado aonde você deixou. Então é importante você deixar ela aqui sempre nesse pontinho branco, porque assim o ponto de foco ele vai ficar livre em toda a área do sensor. Logo mais abaixo você tem aqui o botão para seleção entre os modos de foto e vídeo, tá? Então você seleciona aqui, você aperta aqui e aí você consegue selecionar entre os modos vídeo e foto. Logo mais aqui em cima nós temos dois dials. Um é para a seleção dos modos da câmera, modo manual, prioridade de abertura, prioridade de velocidade. E abaixo você tem um segundo dial que você consegue ativar apertando esse botãozinho. Isso aqui é um pouco chato, tá? A grande maioria das câmeras da linha full frame da Nikon possui esse sistema, com exceção somente da D700. Na D700 você tem botões dedicados. Eu acho um pouco chato isso aqui, porém com o tempo você se acostuma. Aqui nesse dial, nesse primeiro dial da parte de cima da câmera, é a seleção dos modos da câmera. Então você aperta esse botão que está no centro e você gira e consegue alternar entre os modos manual, automático, prioridade de velocidade, prioridade de abertura. Tá? Tem os modos automáticos e tem outros modos aqui que raramente a gente usa. Tá? E essa câmera tem um negócio interessante que ela tem dois modos de personalização, o U1 e o U2. Aqui nesses modos você pode deixar setado algumas configurações que são específicas para o tipo de trabalho que você faz.
Por exemplo, você fotografa esportes, então você utiliza uma determinada configuração. Digamos que você quer deixar a abertura fixa e você quer ter controle somente sobre a velocidade de captura ou tempo de exposição. Então você pode personalizar e está facilitando aí o seu trabalho. Isso é um dos melhores recursos que essa câmera possui quando a gente trata aqui dos modos da câmera. Aqui no dial de baixo, que eu falei que é chatinho, tá? Você tem que apertar primeiro esse botãozinho preto aqui para conseguir girar. E aqui você tem as opções de disparo único, tá? Que é o S, CL, que é o contínuo lento, CH, que é o contínuo high. Aí você vem aqui, você tem temporizador e você tem a função Mirror Up, que é para você levantar o espelho da câmera. Você raramente usa isso, tá? Mas é um recurso que está aqui e que em algum momento você pode até estar utilizando. Essa câmera ela possui flash pop-up, flash embutido, você consegue ativar nesse botãozinho aqui que tem uma seta, um raiozinho. Então aqui você ativa o flash pop-up apertando esse botão. Essa câmera possui a sapata de encaixe para flash externo, tá? Você pode utilizar um flash dedicado aqui em cima. E ela também possui uma coisa que quase todas as câmeras da linha full frame possuem, que é muito útil, pessoal, é esse LCDzinho aqui na parte superior do corpo da câmera. Aqui você consegue visualizar informações como velocidade ou tempo de exposição, abertura, ISO e os modos de focagem que você está utilizando. Ela tem uma luzinha interna que você ativa girando o botão aqui de on-off mais para a direita. Então você gira esse botão e aqui acende uma luz verde no LCD. Isso é muito legal em situações de baixa luz, tá? Você está fotografando num ambiente que não é muito bem iluminado, você precisa visualizar essas informações e você tem essa luzinha bem legal aqui para estar te ajudando aí durante os teus trabalhos. Aqui em cima nós também temos um botão dedicado para os modos de focagem, tá? Você aperta e você gira o dial aqui da parte posterior e você consegue alterar o tipo de medição de foco que você quer utilizar. Logo perto dele você tem um botão de REC, tá? Essa câmera ela filma e fotografa, tá? Ela filma em Full HD e ela tem uma qualidade de vídeo excelente, pessoal, diga-se de passagem. Então aqui é o botãozinho de REC. Você aperta, inicia a gravação, você aperta de novo, pausa a gravação. E aqui você tem o botão de compensação de exposição, a mesma coisa, você aperta e você gira o dial da parte posterior e você consegue alterar aqui esse parâmetro também. Aqui na parte da frente, como eu já disse, você tem o segundo dial, que é responsável pela abertura de diafragma. E essa câmera, como todas as outras câmeras da linha full frame, possui dois botões de personalização, tá? Você consegue colocar qualquer função nesses botões e criar atalhos para estar facilitando a sua vida. Outra coisa interessante que essa câmera possui é que aqui nessa chavinha do motor de foco tem um botão no meio que você pressiona e quando você pressiona e gira o dial da parte posterior você consegue alterar os modos de focagem entre AFS e AFC. É outro atalho muito interessante e é uma coisa que realmente facilita demais a vida da gente. A D750, pessoal, conta com um negócio que eu acho muito importante numa câmera, que é 2 slots para cartão de memória. Isso aqui é muito útil, principalmente se você trabalha com eventos e você clica bastante. O que acontece? Além da autonomia, né, você consegue utilizar 2 cartões de memória, você também consegue configurar aqui no menu da câmera, por exemplo, você quer salvar aqui no primeiro cartão somente os arquivos em RAW e no segundo somente o backup em JPEG. O que é que isso aqui te traz? Isso te traz uma segurança maior, pessoal. Você fica mais tranquilo e não tem aquele medo de, por exemplo, estou com um único cartão de memória, o cartão corrompeu e agora o que é que eu faço? Então, você tem essa possibilidade, esse dinamismo de trabalho e isso com certeza é um ponto positivo desse equipamento. Essa câmera utiliza, pessoal, a bateria EN-EL15. Essa bateria ela é padrão em algumas câmeras, essa é a mesma bateria, por exemplo, da D7100 e da D7200. Câmeras como a D800Z e a D810 também possuem a mesma bateria. Ela é uma bateria muito confiável, eu tenho uma D7100, que é uma câmera da linha APS-C, e essa bateria ela tem uma vida útil muito boa, galera, tá? Tanto para fotografia
como para vídeo. Então, com certeza ela vai te atender bem em situações diversas. Ela realmente é uma bateria muito confiável e eu te garanto que vai ter uma boa autonomia de carga aí nos seus trabalhos. Aqui do lado esquerdo da câmera você tem as entradas que são padrões de quase todas as câmeras DSLR. Então você tem entrada para microfone, você tem entrada para fone de ouvido, você tem entrada para vídeo, como por exemplo aqui o HDMI. E isso é muito útil em algumas situações, pessoal, principalmente se você trabalhar com filmagens, com vídeo, por exemplo. Falando ainda sobre a construção, galera, essa câmera ela é bastante robusta. E uma coisa que eu achei interessante é que ela não é tão grande e tão pesada como a irmã mais velha dela, que é a D700. Então você tem uma ergonomia muito boa, tá? Essa câmera tem uma pegada muito legal. Você consegue encaixar a mão aqui tranquilo, principalmente se você tiver a mão grande, como é o meu caso. Essas câmeras da Nikon possuem um grip muito confortável, tá, galera? Elas possuem um corpo grande, um corpo robusto e um grip muito confortável, tá? Como eu já disse, eu possuo a mão muito grande e é ótimo, ó. Vê que você consegue colocar os 4 dedos aqui tranquilo. O grip ele tem uma profundidade interessante e isso aqui te possibilita uma excelente ergonomia de trabalho, com certeza. Você ainda tem a opção, por exemplo, de melhorar a pegada aqui da câmera utilizando um grip, tá? Específico para o modelo D750. Se você não sabe o que é o grip, depois dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu garanto que ele vai ser de grande ajuda. Então, é uma câmera excelente, tá, pessoal? Eu sinceramente gostei. Essa câmera é de um amigo meu que também é fotógrafo, eu pedi emprestado só para fazer esse review aqui para o canal, para vocês. E o tempo que eu passei com ela eu tive boas impressões, tá? É uma câmera moderna, bem mais moderna do que a minha D700, por exemplo. E realmente da D700 para a D750, que foi a câmera que a substituiu, houveram muitos upgrades que realmente melhoraram a dinâmica de trabalho com essa câmera aqui. Vamos falar agora sobre as funcionalidades da D750. Como eu já disse, essa câmera fotografa e também filma, tá? Ela faz vídeos em Full HD, beleza? E ela possui uma qualidade de imagem excelente, tá, galera? É uma câmera full frame e se já não bastasse ser uma full frame, ela possui 24 megapixels de resolução, o que te dá imagens extremamente nítidas e uma liberdade maior, por exemplo, na pós-produção para dar crops, para dar cortes na imagem, porque você tem uma retenção muito grande de detalhes. E se você precisar fazer um crop, um corte mais agressivo na imagem, você não vai perder tanta qualidade, tá? São coisas que o sensor full frame te possibilitam. Os arquivos em foto, né, os arquivos de fotografia dessa câmera também são extremamente nítidos. Quando você acerta o foco com essa câmera, você tem essa qualidade de imagem que vai passar aí na tela. Reparem como a imagem tem nitidez, as cores são vibrantes, tá? E você realmente tem aquela qualidade que só o sensor full frame pode te entregar. Essa câmera tem uma capacidade de ISO muito boa, galera. Você consegue trabalhar com ISOs altos, como por exemplo 6400 tranquilo, sem quase nada de ruído, tá? De poluição aí na sua imagem. Como eu já disse, ela vai até 12.000 de ISO e expansível até 51.200, mas são raras as situações que você vai precisar de um ISO tão alto. Normalmente, na situação de evento, por exemplo, você vai fotografar num ambiente que não é tão bem iluminado, você consegue utilizar 6400 nessa câmera tranquilamente, sem grandes degradações na imagem. E se tiver alguma coisa muito simples de corrigir, você corrige com um clique aí nos softwares de edição, por exemplo. Sobre as gravações de vídeo com a Nikon D700. Você consegue trabalhar de boa caso você faça filmagens, por exemplo, com essa câmera. Você tem uma qualidade de imagem absurda, você tem uma bateria com autonomia de carga interessante que vai te possibilitar trabalhar com vídeo tranquilamente. Sabemos que o autofoco para vídeo da Nikon não é tão eficiente, então no quesito vídeo você vai ficar limitado ao foco manual. Dá só uma olhada nesses takes que vão aparecer aí na tela. Essas imagens foram feitas utilizando
essa aqui, que é a Nikon D700, tá, galera? Uma coisa que você deve saber sobre câmeras DSLR, elas gravam, pessoal, no máximo ali 29, 30 minutos de vídeo. Depois disso ela para automaticamente e você precisa dar REC de novo para continuar. Isso é um ponto negativo, tá? Você não tem vídeo infinito e você vai ter que ficar atento, tá? Porque a gravação vai encerrar por conta da limitação do equipamento e você vai precisar reiniciá-la. Mas assim, para vídeo dá para trabalhar bacana se você faz eventos, se você faz qualquer outro tipo de trabalho com vídeo. Full HD atende quase todas as demandas, tá, galera? Eu sei que hoje você tem 4K, 8K, enfim, mas o Full HD ainda atende muito bem e você vai conseguir fazer sim bons vídeos utilizando essa câmera aqui. Sobre a qualidade dos arquivos da câmera. Os arquivos em RAW dessa câmera são, assim como a grande maioria das câmeras, com um perfil bem flat, tá? Então você tem ali tudo flat, você tem saturação, você tem contraste e você consegue trabalhar de uma forma muito mais dinâmica isso na pós-produção. Os arquivos em JPEG já entregam algo ali próximo do pronto, né? Entre aspas. Porém, os arquivos em RAW me impressionaram, tá? A liberdade que eu consigo ter com os arquivos dessa câmera, pelo menos as fotos que eu fiz, é muito boa. Você vai conseguir ter uma liberdade maior aí na pós-produção para deixar essas fotografias ou esses vídeos da forma que você quiser. Vamos falar agora sobre preço. Essa câmera, pessoal, ela não possui assim preços tão acessíveis, tá? O meu amigo que me emprestou, por exemplo, ele deu sorte, ele conseguiu encontrar essa câmera que está super conservada, como vocês podem ver, por R$4.000. Então, essa é mais ou menos a média de preço, tá? Vai depender muito do estado de conservação e da quantidade de cliques. O fabricante diz que uma câmera dessa faz até 250 mil cliques, tá? Mas na verdade ela pode passar muito mais que isso. Tudo vai depender de como você cuidou dessa câmera, de como essa câmera era utilizada, beleza, galera? Então vai depender muito desses fatores, mas a média de preço fica aí, tá? Uma boa câmera bem conservada entre R$4.000 a R$5.000. Se vale a pena o investimento? Olha, se você já trabalha um pouco mais a sério com fotografia e você precisa de uma câmera que te dê uma maior versatilidade e que te atenda melhor em situações específicas, como por exemplo, situações de baixa luz, o full frame ele vai se sair bem melhor nesse tipo de situação, porque você vai conseguir utilizar ISOs maiores, tá? Então, isso é um ponto bastante positivo. E é isso, se você realmente já está levando a fotografia um pouco mais a sério, quer um equipamento mais robusto, que te entregue uma maior qualidade e te proporcione mais facilidade de trabalho, essa com certeza é uma câmera para você e eu te garanto que vai valer a pena sim o investimento. Vamos aos pontos positivos e negativos da Nikon D750. Como pontos positivos eu posso citar a construção. Beleza? Essas câmeras da linha full frame da Nikon são muito bem construídas, elas são bem robustas, você tem uma câmera com um corpo selado que vai te possibilitar, por exemplo, trabalhar em situações adversas, como garoa, situações onde tem muita poeira. Por exemplo, você tem uma câmera com um sensor full frame, tá, galera? Se tratando de sensor, quanto maior, melhor. E além de ser full frame, uma câmera com a resolução de 24 megapixels. Essa câmera te entrega muita qualidade, tanto em vídeo como em fotografia, beleza? É uma câmera que você consegue utilizar em quase tudo, de eventos, a estúdio, a ensaio, beleza? Ela vai te atender super bem em diferentes situações, inclusive em situações de esporte, que é uma situação um pouco mais extrema. E esse meu amigo, ele é fotógrafo de esportes. Por isso que ele investiu nessa câmera, porque ela é uma câmera rápida, você consegue uma quantidade legal, vamos dizer assim, de cliques por segundo, ela faz 6 cliques por segundo, então você consegue ali acompanhar e pegar aquele momento certo do atleta. Sobre esse tipo de coisa, vale a pena destacar que câmeras e câmeras vão variar de acordo com a função que você vai dar a elas. O lance da D750 é que ela é uma câmera muito versátil, você consegue utilizá-la de boa no evento, como eu já falei, para situação de ensaio, para situação de estúdio e até mesmo para esportes. Além disso, é uma câmera que filma e fotografa, beleza?
Algumas câmeras da Nikon eu nunca entendi por que raios só fotografam. A própria D700 é uma baita de uma câmera, uma puta câmera, mas só fotografa. Você não consegue gravar vídeos com ela. Então essa câmera, ela é completa, tá? Se você filma, você vai ter boas imagens na função de vídeo, e se você fotografa, você também vai ter boas imagens na função retrato. Esse com certeza é outro ponto positivo desse equipamento aqui. Sobre os pontos negativos da câmera. Olha, eu só tenho, na verdade, só coisas boas para falar do equipamento. Para não dizer que é perfeito, isso aqui, também nunca entendi por que raios a Nikon fez isso. Essa tela de LCD, tá? Você só consegue uma angulação de 90 graus aqui, ó. Eles poderiam fazer como, por exemplo, na Nikon D5200, que você consegue trazer isso aqui para cá, girar, tá? Você vem aqui em 180 graus, mais ou menos, e você ainda consegue girar esse LCD a 90 para cima e 90 para baixo. Te proporciona uma liberdade bem maior, principalmente na situação de vídeo. Não sei por que eles fizeram isso, mas isso aqui poderia ser melhor, e eu vou colocar aqui sim como um ponto negativo da D750. Mas é claro, na minha humilde opinião, os pontos positivos se sobressaem aos pontos negativos, beleza? É uma câmera robusta, bem construída, com uma qualidade de imagem sensacional e que vai te possibilitar uma qualidade melhor aí nos seus trabalhos. Se vale a pena, eu sinceramente recomendo, tá? Como eu já disse, se você já está levando a fotografia um pouco mais a sério, quer ter um equipamento melhor, com uma qualidade melhor, vai valer super a pena o investimento, e eu sinceramente recomendo a Nikon D750. Então é isso, gente. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se você gostou, compartilhe aí com um amigo que possa se interessar por temas relacionados à fotografia. Assim você faz com que esse canal cresça mais e mais. E lembrando que semanalmente nós temos vídeos novos aqui na área, tá certo? Muito obrigado pela força. Por hoje é só. E até mais.